Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos os amigos e irmãos neste momento. Apesar de tanto tempo como servo de Deus, ainda sinto a responsabilidade muito grande de estar nesse local e as pernas ainda tremem, porque realmente é um peso muito grande. Falar do amor de Cristo e falar de Cristo é realmente algo maravilhoso. Mas mesmo assim, estamos aqui cumprindo a vontade de Deus para transmitir o que Ele tem colocado em nossos corações. Quando o pastor Alexandre falou que eu tinha a responsabilidade de estar aqui com os irmãos, mais uma vez eu senti esse peso. Mas conversando com Deus para que a mensagem pudesse vir primeiro para o meu coração e depois para o coração de todos aqueles que haveriam de ouvir, eu estava lendo o livro Homem ao Máximo e naquele momento, então, veio a inspiração para este local, para este momento. E eu fiquei imaginando como seria falar aos irmãos o que estava ali naquele livro. Comecei a receber de Deus as informações e escrever. Normalmente eu faço tudo isso em tópicos, para desenvolver em tópicos. Mas o sermão de hoje foi todo escrito. Eu escrevi o sermão. E praticamente eu vou ler para os irmãos o que Deus colocou em meu coração. E nós vamos, nesse instante, falar com o Senhor, orar, para que Deus esteja realmente nos orientando. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por esse momento, que essa mensagem, ó Deus, que colocaste em meu coração, fique no coração de todos aqueles que estiverem ouvindo e que possam, ó Deus, se apoderar dela e façam, ó Deus, saírem daqui completamente diferente da maneira como entraram. Usa, ó Deus, o teu servo, esvazia, ó Deus, o teu servo, para que somente a tua vontade e a tua palavra estejam aqui na minha boca. Em nome de Jesus. Amém. O texto escolhido, Gálatas, capítulo 6, versículo 14. Gálatas 6, versículo 14. Diz assim: mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado, para mim e eu para o mundo. Resolvi intitular essa mensagem de hoje como A Cruz. A cruz é o símbolo mais usado em todos os lugares, no mundo inteiro. É o símbolo máximo do cristianismo. Até mesmo em países onde ele não é majoritário, lá está a cruz e todos sabem por quê. Deus tem me dado a oportunidade de visitar alguns países, em alguns lugares onde eu sei que o cristianismo não é maioria, e nesses lugares eu vejo as pessoas utilizarem a cruz como sinônimo de dor, sinônimo de sofrimento. Ali está a cruz. Alguns até mesmo acham que a cruz é um castigo para determinadas pessoas, é um símbolo do castigo. Ela representa para muitos o martírio, a vergonha e a dor. Para muitos, a cruz é um enfeite para o corpo e pode ser utilizado como um brinco, como um cordão ou na porta da casa. Era muito comum, na minha época de garoto, adolescente, ver os crentes utilizarem cordão com um crucifixo. Era muito comum. De uns tempos para cá, eu não sei se as pessoas deixaram de usar ou não quiseram usar. Mas em alguns lugares, as pessoas dizem que aquilo ali é idolatria. Eu não quero entrar nessa discussão, ser ou não, mas eu acho um símbolo bonito. Particularmente, eu acho um símbolo bonito, desde que as pessoas não idolatrem aquilo que está ali. É o meu pensamento. Para outros, fica muito agradável colocar nas fachadas dos templos, o que é muito comum, a fim de que os seus ocupantes sejam reconhecidos como cristãos. Eu, como arquiteto, tenho encontrado, às vezes, em alguns lugares, dificuldades quando coloco na fachada uma cruz. E alguns pastores e alguns líderes pedem para eu tirar essa cruz da fachada. Alguns, não sei porquê, não permitem de forma alguma, mas a cruz é ainda o símbolo dos cristãos. Um poeta sacro diz assim: rude cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor.
mas contemplo essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. A história da cruz. A cruz é um símbolo, um objeto formado por duas linhas que se interceptam de maneira perpendicular. É comum ver o símbolo da cruz em templos, cemitérios, capelas. Eu já disse aqui aos irmãos que eu gosto muito, quando viajo, visitar cemitérios. Eu gosto de andar dentro de cemitério. Alguém acha estranho, mas eu vejo duas coisas ali. Primeiro, as pessoas colocam cruzes sobre as sepulturas, significando dor, significando sofrimento. Segundo, que o cemitério conta história. Eu estive numa cidade uma vez e me disseram que ali havia morrido muita gente. Eu fui saber por quê. Cheguei numa ala do cemitério e quase todas as pessoas tinham morrido no mesmo dia. Eu comecei a perguntar, aquilo aí me chamou a atenção. Mas por quê? E várias cruzes estavam ali, né, no meio daquelas pessoas. E alguns da mesma família. Eu fui saber que houve uma epidemia naquele local e matou todas as pessoas ao mesmo tempo. A cruz estava ali para dizer que aquelas pessoas morreram por causa de uma epidemia. A cruz ali estava significando um problema que aconteceu. Recentemente no Brasil, nós vimos na questão da Covid, quantas e quantas cruzes foram colocadas nos lugares onde as pessoas morreram. Sem sentido figurado, a cruz é usada para significar um sofrimento, tribulação ou agonia. As pessoas falam muitas vezes assim: não posso fazer nada a respeito disso. É a cruz que eu tenho que carregar. A cruz significa isso. É um símbolo muito comum também na heráldica. As pessoas que gostam de história, é uma arte ou ciência cujo objeto é o estudo da origem, da evolução, brasões de família. Existem também muitas cruzes, estando presente em vários brasões, como a Cruz de Malta, por exemplo. Ela faz parte de um símbolo de um grande clube de futebol no Brasil. Eu tive a oportunidade de estar no local onde ela surgiu, lá em Portugal. Lá estava a Cruz de Malta, onde ela surgiu. E ela veio ao Brasil também através da esquadra de Vasco da Gama, que chegou aqui ao Brasil. Foi uma das primeiras cruzes que nós recebemos no Brasil. Quando o Brasil foi descoberto também, o primeiro símbolo que colocaram em terra brasileira, o que foi? Uma cruz. Começou com uma cruz. A Cruz de Malta é um símbolo histórico associado à Ordem dos Cavaleiros de Malta, representando bravura, espiritualidade e os deveres dos cavaleiros. A Cruz de Malta, também conhecida como Cruz de Amalfi ou Cruz de São João, é um símbolo que remonta ao século XI, quando os cavaleiros hospitalários começaram a usá-la. Esta ordem foi criada para cuidar dos peregrinos e doentes da Terra Santa e, com o tempo, tornou-se uma das mais poderosas da Europa. A Cruz de Malta simboliza não apenas a cura e a compaixão, mas também a luta e a defesa da fé cristã. A cruz também é o símbolo de algumas organizações, como a Cruz Vermelha, uma organização humanitária, cujo objetivo é proteger a saúde e a vida humana, promovendo o respeito entre as pessoas e diminuindo o sofrimento. A palavra cruz também pode ser usada como interjeição, que significa Deus me livre, indicando espanto ou aversão em relação a alguma pessoa ou acontecimento. Exemplo, cruz credo. Não me assuste disso. Dessa forma, não quero fazer de maneira alguma. Cruzes, quase ia sendo atropelado. Vejam bem como é que a cruz é bastante utilizada. Vemos aqui também tipos de cruz. Existem vários tipos de cruzes. Inclusive uma foi utilizada por um homem ditador, malvado, que chegou a matar muitas pessoas na Segunda Guerra Mundial. É uma cruz que, inclusive, tem sido banida em vários lugares. Não é um símbolo político, mas é uma cruz. Existem vários tipos e formatos diferentes de cruz, como a cruz grega e a cruz latina, por exemplo. Na cruz grega, os dois traços têm o mesmo comprimento, enquanto na cruz latina, o traço vertical é mais comprido que o horizontal. Também existem a cruz de Santo André, em forma de X, e a cruz de Santo Antônio,
em forma de T. Para os egípcios, existia o Ankh, conhecido por alguns como cruz egípcia, que era o símbolo da vida. Mas nós vamos nos ater à cruz cristã. A cruz era um instrumento de tortura e morte, usado durante o tempo do Império Romano, sendo usado para aplicar a pena de morte a indivíduos que eram condenados pelas autoridades. Alguns anos depois da crucificação de Jesus, os romanos baniram essa forma de punição, por considerá-la que era muito cruel. A cruz é um dos símbolos do cristianismo. De acordo com a fé cristã, através da morte de Jesus na cruz e da ressurreição, todo aquele que crê pode obter a salvação e a vida eterna. A cruz é um dos símbolos mais importantes do cristianismo, porque a morte de Jesus na cruz e a sua ressurreição são os sacrifícios que possibilitam o perdão dos pecados e reconciliação com Deus. O sinal da cruz é o ato de se benzer de alguns católicos. Um dia desse eu estava entrando aqui na igreja, aqui no templo, para um curso aqui na segunda-feira, e passou um rapaz aqui na porta, se benzeu desde essa calçada até a outra lá. Eu cheguei perto dele e falei, por que você fez isso? Aí ele não soube me responder. Passou a ser um costume. As pessoas passam e fazem o sinal da cruz. Uma poetisa se manifestou assim a respeito da cruz. Nasci e cresci numa linda floresta, nos arredores de Jerusalém. Assim podia ver os campos salpicados de ovelhas, o vai e vem das pessoas pelas estradas e o seu casario que se espalhava no vale. Constantemente os seus moradores vinham à floresta em busca de madeiras para serem usadas em construções, fabricação de móveis e de usos diversos. Eu aguardava com ansiedade o dia em que seria escolhida. Desejava-me que transformassem em algo de grande utilidade. Finalmente o meu dia chegou. Vieram os lenhadores de fisionomia estranha, cortaram-me e arrastaram-me morro abaixo. Confesso que estava emocionada, cheio de curiosidade. O que iriam fazer de mim? Os homens trabalhavam depressa. Em pouco tempo finalizaram a tarefa. Qual seria a minha finalidade? Quando um dos homens chegou, respirou aliviado. Enxugando o suor do rosto, falou, a cruz está pronta. Senti um calafrio. Cruz? Eu? Haviam-me transformado em algo tão repelente. As pessoas que vinham à floresta comentavam coisas horríveis sobre cruz. Falavam sobre a humilhação e a vergonha, o sofrimento de quem era submetido a esse trágico castigo. A minha emoção acabou como um encanto, dando lugar a uma grande decepção. Gostaria de ser útil, algo belo e importante. Eu não queria ser cruz. Fiquei pensando, que infeliz iria agonizar em meus braços? Fiquei pensando, mais uma vez. De repente, vi uma multidão enlouquecida, gritando, praguejando. Entre eles, um jovem completamente diferente dos demais. O seu rosto era sereno. Quanta ternura possuía o seu olhar. Eu conhecia aquele caminhar. Eu conhecia aquele homem, que inúmeras vezes passou pela estrada, sempre acompanhado de grande multidão. No domingo passado, ele entrou na cidade em um grande acompanhamento. As pessoas entravam cantando músicas lindíssimas, chamando-o de rei. Atiravam suas capas e galhos na estrada para que ele passasse. Por que esta mesma multidão estava tão enfurecida? O jovem deixava transparecer muita tristeza, principalmente quando me observava. Aquele olhar me deixava desconcertada, porque deixava transparecer o sofrimento da sua alma. Um dos carregadores e um dos carrascos gritou, vamos, Jesus, pegue a sua cruz. Eu iria ser o castigo do meu Criador. Naquele momento, se eu tivesse pernas, teria fugido. Ele não iria aguentar. Não aguentaria comigo porque eu era muito pesado. No entanto, o carrasco o chicoteava, obrigando-o a carregar-me.
e com dificuldade sobre-humana, Jesus colocou-me sobre os seus ombros. Um mal-estar terrível se apoderou de mim, por estar fazendo parte da maldição que o Filho de Deus havia se submetido. Como eu seria feliz se tivesse sido a humilde manjedoura que serviu de berço para o menino Jesus. Eu não queria ser cruz. Gostaria de ser pedacinho de madeira para que o menino Jesus brincasse comigo. Eu não queria ser cruz. Gostaria de me tornar um dos móveis fabricados pelas mãos ágeis do carpinteiro de Nazaré. Eu não queria ser cruz. Gostaria de ser o banco em que Jesus estava sentado, quando Maria ungiu os seus pés, como prova de amor e gratidão. Eu não queria ser cruz. Eu gostaria de ser aquele barco onde Jesus dormiu sossegadamente, enquanto o mar se agitava em grande tempestade. Eu não queria ser cruz. Eu gostaria de ser o banco do templo, em que inúmeras vezes Jesus sentou-se para cultuar o Pai. Eu não queria ser cruz. Gostaria de ser a mesa que Zaqueu ofereceu um delicioso banquete a Jesus. Eu não queria ser cruz. Gostaria de ser um dos carvalhos do Monte das Oliveiras para proteger o Senhor Jesus, enquanto ele orava ao Pai. Eu não queria ser cruz. Eu não queria subir o Gólgota, dilacerando as costas de Jesus. Eu não queria ser cruz. De tudo me resta um consolo, para que todos que aceitarem a Jesus Cristo, sou o símbolo da redenção, eu sou o símbolo da salvação. O poeta Gioia Júnior ainda falou assim, fazendo referência ao Messias. O berço que ele usou na estrebaria, por acaso era dele? Era emprestado. E o manso jumentinho, que em Jerusalém chegou montado, e palmas recebeu pelo caminho, por acaso era dele? Era emprestado. E o pão, o suave pão, que por seu amor foi multiplicado, alimentando a multidão, por acaso era dele? Era emprestado. E os peixes que comeu junto ao lago, ficando alimentado, esse prato era seu? Era emprestado. E o famoso barquinho, aquele barco em que ficou sentado, mostrando à multidão qual o caminho, por acaso era seu? Era emprestado. E o quanto que ele ceou ao lado dos seus discípulos, e ao lado de Judas que o traiu, de Pedro que o negou, por acaso era dele? Era emprestado. E o berço tumular, que depois do Calvário foi usado, de onde havia de ressuscitar, por acaso era dele? Era emprestado. Mas a coroa que ele usou na cruz era dele. E a cruz que carregou e onde morreu, essas de fato eram de Jesus. Isso disse um poeta certa vez, numa hora de busca, mas não aceita essa filosofia que contraria a própria realidade. O berço, o jumentinho, o suave pão, os peixes, o barquinho e a sepultura e o quarto eram dele, e a partir da criação ele os criou. E assim diz a Escritura. Mas a cruz que ele usou, a rude cruz, a cruz tosca e mesquinha, onde meus crimes todos expiou, essa cruz não era sua, essa cruz era minha. A cruz de Jesus. A cruz era nossa. Ele carregou a nossa cruz por causa dos nossos pecados. Mas para os servos de Deus e os que futuramente entenderão essa mensagem do cristianismo, qual o significado da cruz? Em primeiro lugar, a culpa. Vemos em Salmos 32, versículo 5, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Somos pecadores, somos culpados de tudo que tem acontecido, mas recebemos o perdão por causa da sua cruz. Arrependimento que gera a fé. Recebemos a fé. Lucas capítulo 5, versículo 20, diz assim, homem, são-te perdoados os teus pecados. Um homem que sofreu naquela cruz por causa dos nossos pecados, ainda nos perdoa por causa dos nossos próprios pecados. Tristeza? Se estamos tristes, ele traz alegria para cada um de nós. Ganhamos alegria. João 16, versículo 20.
vós estareis tristes, porém a vossa tristeza se converterá em alegria. Não existe coisa melhor. Nós, servos de Deus, temos que ficar sempre alegres. A alegria faz parte da nossa vida. A alegria faz parte de nós. Embora Jesus Cristo tenha ido para aquela cruz por causa de nós, não precisamos ficar tristes. A iniquidade, a maneira como nós vivemos, Ele dá a justiça divina. Pela iniquidade, recebemos a justiça. Mateus 7, 23 diz assim: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. É justiça. Cometemos os nossos erros, temos que admitir os nossos erros, mas sabendo que um dia, se nós não nos consertarmos pela justiça, nós não estaremos com Ele no paraíso. A insensatez, e recebemos sabedoria. Provérbios 9, versículo 6. Deixai a insensatez e vivei, e andai pelo caminho do entendimento. Ele nos dá a ordem para onde nós devemos ir, para o caminho do entendimento, sabendo que verdadeiramente precisamos conhecer o que Ele quer de cada um de nós. A ignorância. Muitos de nós somos ignorantes em relação àquilo que Cristo quer que nós sejamos, mas nós vamos receber o conhecimento eterno, como diz em Hebreus, capítulo 5, versículo 2. Podendo Ele compadecer-se devidamente dos ignorantes e errados. Não precisamos, de forma alguma, ficarmos preocupados com a nossa ignorância, com o nosso erro. Basta que nós olhemos para a cruz de Cristo e nós seremos transformados. A enfermidade, recebemos a cura. Sabemos muito bem disso. Lucas 13, versículo 12, nos diz: 6 dias há em que se deve trabalhar. Vinde, pois, neles para sermos curados. Não precisamos, de forma alguma, ficar presos na nossa enfermidade, porque um dia Deus vai curar a cada um de nós. Rejeição, temos medo da rejeição, mas seremos aceitos por Deus. 1 Timóteo 1,15 diz assim: que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. É a principal finalidade dele ter morrido naquela cruz. Salvar a cada um de nós. Salvar aqueles que ainda não têm a certeza do lugar para onde vai. Há um tempo atrás, conversando com um dos irmãos nossos, um fato que não saiu da minha cabeça, ele já estava há muitos anos na igreja e falando assim: será que eu estou salvo? Muitas pessoas ainda estão na igreja, não têm certeza da sua salvação. Alguns estão até acostumados a vir à igreja. Alguns são chamados até de amigos do Evangelho. Amigo do Evangelho não entra para o céu. Amigo do pastor não vai para o céu. Amigo do diácono não vai para o céu. Nem mesmo ser amigo de Jesus. Você precisa ser aquele que reconhece o sacrifício de Jesus na cruz, para que realmente os seus pecados sejam todos eles retirados e sejam colocados ao altar do Senhor. Nesse momento, Ele não vai te rejeitar, porque Ele vai salvar cada um de nós. A incapacidade de sairmos de lá cheios de poder. Salmo 68, 35. Ó Deus, Tu és tremendo, desde o seu santuário, o Deus de Israel, Ele dá força e poder ao seu povo, bendito seja Deus. A cruz de Cristo, ela é muito importante para cada um de nós. Não basta que seja apenas um símbolo muito bonito, por sinal, esteticamente bonito, mas ele significa que realmente, para cada um de nós, é aquele sacrifício que Jesus Cristo fez. Um sacrifício que o próprio Pai colocou seu Filho ali naquele lugar, onde era a pior maneira de morrer, para que pudesse salvar a humanidade. Nenhum de nós teria coragem de entregar o seu filho para morrer. Eu não teria coragem de entregar um filho meu para que fosse morto. Mas vejam bem, pensem bem nessa situação. Que Pai amoroso, o nosso amado Deus, de entregar o seu próprio filho para morrer pelos nossos pecados. Como não reconhecer isso? Cada um de nós, uma mensagem simples dessa. É simples você colocar-se nesse lugar e dizer: eu tenho minha vida cheia de pecados, mas ela pode, de uma forma ou de outra, ser mudada através do sacrifício de Jesus na cruz. Você não precisa, de maneira alguma, subir um monte de 360 graus, de degraus. Você não precisa ir para o fundo do mar. Basta que no lugar onde você está agora,
Reconheça que a cruz de Cristo, ela foi muito importante para a sua vida. A cruz de Jesus Cristo, ela não foi colocada ali à toa, naquele momento. Naquele instante que Jesus Cristo estava ali, as pessoas com escárnio zombavam dele, cuspiram no seu rosto, colocaram lanças e o sangue saía, e saía água por causa dos nossos pecados. Ali na cruz ele estava. Eu citei aqui que depois da morte de Jesus Cristo, esse tipo de punição acabou. Mas ficou na história, não adiantou nada. Ficou tanto na história que em vários lugares a cruz ainda é um símbolo do cristianismo. Todas as pessoas que veem a cruz, elas se lembram de Jesus Cristo. Fizeram várias cruzes, de vários modelos, de várias formas, mas a cruz mais marcante para a humanidade ainda é a cruz de Jesus Cristo. A cruz transforma a nossa velha vida e nos torna uma nova criatura em Cristo. Você já é uma nova criatura diante da cruz? O que falta para que isso aconteça? No seu lugar, onde você está, dentro do seu coração, fique pensando bem, o que Jesus Cristo fez por mim? Eu não teria coragem de fazer, dando o meu filho. Então, veja bem, o sacrifício de Jesus não foi em vão, porque ele está aqui também ainda, mostrando a você que ele recebe você como pessoa salva. Você reconhece que o sacrifício de Jesus Cristo está disposto a se tornar um dos seus seguidores? Então, para você, a cruz será símbolo de redenção, será símbolo de alegria, símbolo de cura. Podemos repetir o que o apóstolo Paulo falou. Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado, para mim e eu para o mundo. Eu quero te ajudar nesse instante. Nesse instante você vai orar comigo. Senhor Jesus, neste momento, acabo de compreender que preciso carregar esta cruz maravilhosa, salvadora, e estou te entregando o meu coração, a minha vida. É a oração que você deve fazer sempre. Reconhecer o sacrifício de Jesus e entregar a sua vida. Se você veio aqui nesse instante, eu creio que você veio, não é porque não tinha outro lugar para você vir. Você veio porque veio para receber a mensagem do Senhor, do Salvador. E a mensagem está aqui. Existe mensagem melhor do que essa? O sacrifício de Jesus na cruz por causa de cada um de nós, de você, de mim? Não existe de forma alguma. É para isso que nós vivemos, para reconhecer o sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Ele morreu nessa cruz para que nós pudéssemos ser salvos, para que nós pudéssemos realmente estar com Ele no céu. As pessoas vivem falando no céu, eu quero ir para o céu, mas só existe um caminho para ir para o céu. As pessoas não irão para o céu por boas obras, não irão para o céu por terem dinheiro, não irão para o céu por serem poderosos politicamente. Só existe um caminho, é reconhecer o sacrifício de Jesus Cristo na cruz, aceitá-lo como único e suficiente Salvador. Não existe outra pessoa, não existe intermediário que possa levar alguém para o céu. Somente a cruz de Cristo representa esse sacrifício, e eu digo mais uma vez que nós podemos ainda cantar: sim, eu amo a mensagem da cruz. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Estamos dispostos a levar também a nossa cruz? Para trocar por uma coroa maravilhosa que já está pronta para cada um de nós. Você tem que ter essa certeza agora, nesse instante. Você não sabe o que vai acontecer quando sair daqui. Ninguém sabe, mas você tem que sair daqui com essa certeza. Eu gostaria de saber, embora Deus já esteja olhando para o seu coração, mas eu gostaria nesse instante de saber se você, nesse momento, aceita essa mensagem desse sacrifício de Jesus na cruz. E se ele realmente já entrar dentro do seu coração, se você entende que só pode chegar no céu através de Jesus Cristo, através da cruz.
levante uma das mãos onde você está. Em qualquer lugar onde você está. Mesmo que você já seja um servo de Deus, mas não tenha muita certeza, tá? Não tenho certeza se eu estarei no céu, não estarei. Eu tenho certeza absoluta. Se daqui acontecer alguma coisa, se eu não chegar em casa, eu tenho certeza que eu estarei no céu. Você tem essa certeza? Isso. Você tem certeza que estará no céu? Ninguém tem essa certeza? Ninguém tem essa certeza? Quantos aqui têm a certeza que estarão no céu quando um dia? Que estaremos juntos no céu? Através da cruz de Cristo estaremos no céu juntos. Estaremos no céu. Todos que nós aqui estamos, estaremos no céu. A cruz de Cristo levou todo o nosso pecado, levou todas as nossas dores. O que acontece conosco aqui na terra ainda é pouco diante de tanta coisa que Deus já fez por nós. Eu gostaria de que você realmente, antes de você fechar os seus olhos para dormir, que você meditasse bem na sua casa, no lugar onde você estivesse, orando pela rua, durante a semana inteira, e pensasse, a cruz de Cristo foi dolorosa. Jesus Cristo sofreu demais. E Ele ainda sofre, porque muitas pessoas rejeitam a cruz de Cristo. Preferem outras cruzes, de outros modelos, para não se identificarem como cristãos. Mas a cruz de Cristo é a única, a verdadeira, a mais forte, é aquela a única que pode levar a gente para o céu. Eu espero que você tenha entendido esta mensagem e que ela tenha ficado no seu coração, aqui assim como está no meu. Está no meu coração desde o dia que eu tinha 9 anos de idade. Eu já estou com 77 anos. Desde 9 anos de idade, eu já aceitei Jesus como meu Salvador e entendi que essa cruz também era minha e essa cruz também é sua, de cada um de vocês aqui. Entendam isso, porque realmente é a única que vai levar para o céu. E nós temos já garantida a coroa que Deus já tem proposta para cada um de nós. É por isso que nós estamos aqui, para louvar e engrandecer o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, amém. Eu quero orar com você encerrando esse culto. Gostaria que todos ficassem de pé para que nós pudéssemos encerrar. Senhor Deus e Pai, a Tua mensagem foi colocada neste momento. Que ela esteja, ó Deus, no coração de todos aqueles que tiveram oportunidade de ouvi-la, aqui neste local ou através das mídias sociais. E que ela seja, ó Deus, colocada no fundo do coração das pessoas que ouviram essa mensagem. E que a cruz de Cristo não volte vazia, ó Deus. Que ela volte com um pecador também, ó Deus, naquele momento, arrependido, e que possa, ó Deus, aceitar a Jesus Cristo, o Senhor, como o único Salvador das suas vidas. E que nesse instante, ó Deus, todos que aqui saírem, possam ser também, ó Deus, proclamadores dessa mensagem, a mensagem da cruz, nesse local horrendo onde teu filho morreu. Mas, ó Deus, que para nós a cruz é sinônimo de glória, é sinônimo de redenção, é sinônimo de salvação. Eu gostaria, ó Deus, nesse instante, que tu, ó Deus, cuidasse de cada pessoa que ouviu essa mensagem e que elas possam, ó Deus, te aceitar como único e suficiente Salvador. É o meu desejo, em nome de Jesus. Amém. Que Deus a todos abençoe e na paz do Senhor.